Sara Toledo. Estamos hoje aqui no simpósio conversando com o Giordano e com o André, que são estudantes mestrandos da Universidade de Brasília e vieram para São Paulo prestigiar o nosso simpósio. Tudo bem, André? Giordano? Bom, a gente pode começar conversando um pouco sobre a opção pelas relações internacionais, né? Por que vocês optaram em seguir essa área e qual a percepção de vocês em relação à área de RI no Brasil na atualidade? Acho que podemos começar com o Giordano. Bom, eu acho que, principalmente depois do fim da Guerra Fria, né, a gente acabou vivendo um mundo que necessita ser estudado pelo fato de passar por muitas transformações. Então, a própria formação do internacionalista, estudar muito direito, economia, história, política, acaba nos dando um olhar um pouco mais holístico da realidade, o que é uma vantagem com detrimento das outras áreas e também pode ser visto meio como desvantagem, uma vez que a gente acaba não aprofundando muito nos temas. Mas eu acredito que o profissional do século XXI certamente é um profissional que vai precisar saber interagir entre as várias áreas. Eu acho que a gente está preparado para fazer isso. E você, André? Bom, eu venho de uma graduação em comunicação e já para o final do curso eu senti a necessidade de entender as dinâmicas de como o mundo funcionava de uma maneira melhor. Eu estava trabalhando e na época a gente teve a crise econômica em 2008 e eu senti isso na pele, então vários colegas de trabalho foram demitidos e isso me despertou o interesse de entender de fato como aquilo afetava a minha vida, como a economia, a política, o cenário internacional afetava aqui a minha vida. E depois, a partir do momento que eu entrei na graduação em RI, o que mais me despertou assim, a paixão pela área foi ver que a gente mora num país que cada vez mais exerce um protagonismo nos tabuleiros internacionais, que tem uma política externa muito coerente e que cada vez mais vai poder atuar de fato com um papel de importância dentro do cenário global. Legal. E, ao mesmo tempo, o que vocês estão achando do simpósio e qual é a diferença que vocês, de repente, notam em relação a Brasília, estando ali tão perto do Itamaraty, com uma universidade tão tradicional como a Universidade de Brasília, e aqui os professores do simpósio, os professores do Santiago Dantas, não sei se vocês notaram alguma diferença e qual é a ideia que vocês estão tendo do simpósio. O que você acha, Giordano? Bom, eu acredito que vir a São Paulo é algo muito frutífero, é muito interessante. Primeiro, porque a gente está no centro econômico do país, e segundo, porque a gente tem a possibilidade de ter visões diferentes, né? Pelo fato de estar em Brasília, que queira ou que não, é muito interessante que essa área ela acaba atraindo muitas pessoas para Brasília, os próprios paulistanos vão a Brasília debater relações internacionais, relações do Brasil, no entanto com um viés um pouco mais governamental, ainda um pouco mais centrado em relações do Brasil com o mundo, e aqui você vê que tem outro mundo de relações internacionais, aqui o pessoal tem uma pauta um pouco mais diferente, tem uns posicionamentos um pouco mais diferentes, então acho que é bem frutífero essa possibilidade de a gente ver e conhecer o que os amigos aqui de São Paulo estão pesquisando e estão mostrando aqui para a comunidade acadêmica. Estou achando muito interessante também essa interação com a Academia Paulistana, porque eu sou paulistano também, e meu contato em RI acabou sendo vindo da Escola de Brasília, que por mais que se refute essa denominação, a gente sabe que de fato ela existe. E eu acho assim, muito interessante ver como os cursos em São Paulo e em Brasília se adaptam à cultura da cidade. Então, como o Giordano disse, em Brasília a gente está muito próximo do governo, a gente está muito próximo dos tomadores de decisão, de fato, e a interação entre a academia e o Itamaraty tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos, porque muitas vezes a gente acaba não sendo tão crítico quanto a gente deveria, e isso os professores, etc., e isso a gente acaba sentindo durante a nossa formação também. Então, quando a gente vem para São Paulo, que foi a minha trajetória, né? Então eu tive contato com a RI em Brasília, agora voltei para São Paulo, e eu sinto muito essa discrepância e essas diferenças
Eu vejo São Paulo um pouco mais crítica em relação às políticas do governo, as políticas do Estado, do Itamaraty. Eu vejo São Paulo também muito voltado para relações internacionais, mas para a parte econômica, para a parte de... até por ser um centro de negócios, etc. Eu vejo em Brasília a gente mais voltado para a história, para esse tipo de... Uma questão mais normativa, mais acadêmica mesmo, mais fechado, assim. E aqui eu vejo que o profissional de RI ele sai um pouco mais preparado para o mercado. Pois é, e ao mesmo tempo vocês, só para a gente fechar, a gente poderia falar um pouco sobre o objeto de pesquisa de vocês. Qual que é o seu tema no mestrado, Giordano? Bom, eu vou terminar o mestrado ano que vem, estou estudando relações Brasil-Paraguai, mais especificamente a renegociação do Tratado de Itaim com o governo Lugo. E estou procurando entender basicamente a dinâmica da relação entre os dois países e entender o que levou esses dois governos a realizar essa negociação. E você, André? Bom, meu tema é a descolonização da Namíbia, então eu estou analisando desde a guerra de independência, mas dando um foco principal mesmo nas negociações multilaterais que encaminharam a todo o processo de descolonização desse país, que é muito singular, muito específico, aconteceu só nos anos 90, e aí eu, desde o início, buscando entender e compreender por que na onda de descolonização africana, por que a Namíbia foi excluída, quais foram os aspectos que tornaram isso, que acabaram redundando. E o que eu acho também interessante na área de RI, assim, a abordagem, pelo que eu estou notando, conversando com os estudantes, é que muitos se debruçam sobre questões de países pequenos. Então, assim, essa coisa de só estudar os grandes, estudar a Europa e os Estados Unidos e Canadá, parece que está, né? Hoje você tem aqui Namíbia, Paraguai, eu também estudo Paraguai, então vocês têm alguma opinião sobre isso? Por que será que os estudantes eles têm se interessado por países, às vezes até extremamente desconhecidos, como por exemplo a Namíbia? Eu acho que, por exemplo, no caso da Namíbia, o que me despertou esse interesse foi a questão, como um país pequeno da África tinha uma história tão singular e estava inserido num contexto tão grande de Guerra Fria, de descolonização. Então, estudar a Namíbia é, na verdade, estudar a história do século XXI. Então, isso foi o que mais me despertou. E eu acho que, cada vez mais, a gente tem estudos consolidados dos grandes países. A gente tem, por exemplo, o meu orientador, que é o Pio Pena Filho, ele trabalhou no mestrado e doutorado com a África do Sul. Então, acho que a academia agora está demandando essas especificações para, no futuro, a gente poder trabalhar com abordagens mais... voltar a ter uma abordagem geral, só que tendo já um bom panorama das especificidades. Por exemplo, especificamente falando sobre a África, a gente tem um livro que é por enquanto, a referência, que é um livro do Sombra Saraiva, que chama O Lugar da África. E ele foi feito nos anos 90, quando não se havia estudos ainda específicos sobre determinados países e que seria necessário um livro que se diz global e etc. Então, eu acho que, à medida que a gente vai tendo esses estudos específicos, a gente vai ter mais condições de olhar globalmente de volta com maior profundidade, talvez. E talvez também tenha a ver com a própria ideia, né, da política externa brasileira desses últimos anos, de se aproximar também dos pequenos, né, e, enfim, que não é nova, já existia com a PEI, mas talvez tenha a ver. O que você acha, Giordano? Eu acho que, na verdade, é muito salutar, conhecendo aqui os amigos de São Paulo e também conversando com o meu colega de Brasília, a gente está se interessando por novos temas e a gente está começando a dar uma visão brasileira desses novos temas e desses novos países. E a gente também não pode esquecer que a gente está vivendo um momento de transição, então a gente não sabe muito bem se Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, Japão, vão continuar sendo países extremamente importantes daqui a 20, ou 30, ou 50 anos. Então, acho que a possibilidade de a gente estudar novos temas, novos países e, de alguma forma, também trazer um pouco de conhecimento desse possível cenário internacional que vai surgir, como o Brasil vai se inserir nisso, quais serão as novas parcerias, o que a gente pode agregar de novo. Muito legal, adorei conversar com vocês.
Muito obrigada, espero que vocês estejam gostando do simpósio, estamos, já disseram. E é isso aí.